Saudamos a todos com a paz do Senhor. Você pré-adolescente, seja bem-vindo a mais uma EBD Online. E hoje estaremos acompanhando a lição de número 9, que tem por tema o dom de variedade de línguas. Comumente mais conhecido como línguas estranhas, ou mais tecnicamente como glossolalia. Esses termos definem o que seria o falar em línguas. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. A Bíblia diz, lá em Atos, capítulo 2, versículo 3, a seguinte expressão: então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. A nossa lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 10. O texto bíblico diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. E quais são os objetivos da nossa lição de hoje? São três. O primeiro, apontar o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo, destacar os benefícios advindos do falar em línguas estranhas. E terceiro, identificar a bênção coletiva do falar em línguas. Então, o dom de variedade de línguas, juntamente com o dom de profecia e o dom de interpretação de línguas, que vai ser estudado na próxima aula, essa tríade, eles são classificados como um dom de expressão, ou expressão vocal, ou dom de inspiração. Seria a ação do Espírito Santo na vida daquele que já é salvo, e essa manifestação do Espírito, e esse impulsionar do Espírito, faz com que a expressão vocal do indivíduo seja utilizada. E o dialeto, o idioma que o indivíduo ele fala a partir daquela manifestação do Espírito, é um dialeto ou um idioma desconhecido à pessoa que fala. Então a gente vai acompanhar essa aula, nesse domingo. E vamos assim acompanhar os nossos objetivos, porque são pontos norteadores para a nossa aula de hoje. E o nosso primeiro objetivo, como já citei anteriormente, é apontar o falar em línguas como evidência do batismo com Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 3, e o versículo 11. Vejamos lá o que João Batista ele declara a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, e o versículo 11. O texto bíblico diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele reforça uma promessa que aconteceu no Antigo Testamento, também lá em Joel. E essa promessa, ela tem seu cumprimento lá em Atos, capítulo 2, aonde todos que estavam reunidos naquela ocasião foram cheios do Espírito Santo. E o agente para o realizar desse batismo com o Espírito Santo e com fogo é o próprio Deus. A definição do batismo com o Espírito Santo nos diz assim: é uma experiência subsequente à salvação. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo está reservado para todo aquele que é salvo, que já está em Cristo Jesus e reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador. Não devemos confundir o batismo com o Espírito Santo com a própria salvação. Primeiramente, somos salvos e, posteriormente, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Essa promessa, essa graça que o Senhor concede a cada um que crê e que busca. Observe também que o batismo com o Espírito Santo é concedida pelo próprio Deus aos seus servos, tornando-os aptos a cumprir a missão de pregar o Evangelho. Então, o objetivo do batismo com o Espírito Santo é capacitar os servos para realizar a obra do Senhor e a pregação do Evangelho. É interessante observar que a evidência física para o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. A gente vai acompanhar alguns textos, como por exemplo lá em Atos, capítulo 2 e o versículo 4. Atos 2 e o versículo 4. Esse texto ele vem apontando a evidência física daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo 2 e o versículo 4. O texto bíblico nos diz:
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eles falam em outras línguas no momento em que recebe o batismo com o Espírito Santo. Esta é uma evidência física do recebimento e da imersão do crente em uma realidade espiritual e mais profunda para com Deus. Observe também que, além dessa ocasião, temos também outras. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 44 ao 46, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto. Observamos que aqueles que estavam na Cesareia, naquela ocasião, e assim creram no batismo com o Espírito Santo, receberam o batismo e imediatamente falaram em outras línguas, como evidência do recebimento daquele batismo. Atos capítulo 10, versículo 44 e 46. O texto bíblico nos diz a seguinte expressão, 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Então, em Cesareia também, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo falaram em outras línguas, evidenciando e confirmando o batismo que ali acontecia. Em Éfeso também temos esta mesma situação. Observemos Atos, capítulo 19, e o versículo 6. Vejamos que esse fato de falar em outras línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, aconteceu em Éfeso. O texto bíblico nos diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. Também em Éfeso, em outra ocasião totalmente diferente do que aconteceu lá no dia de Pentecostes e também em Cesareia, aqui em Éfeso, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo também falaram em outras línguas, evidenciando o batismo que ali aconteceu. Então, observe que o falar em línguas, ele evidencia o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não está limitado ou está restrito aos dias apostólicos. O batismo com o Espírito Santo, ele é atual também em nossos dias. E devemos crer nisso, e devemos assim confiar. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele está no alcance daquele que crê e que busca. Então você, pré-adolescente, que crê na palavra do Senhor, que crê nessa promessa que foi feita tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você também pode receber o batismo com o Espírito Santo. Se você buscar com zelo, buscar com dedicação e esforço aquilo que Deus tem para lhe conceder em uma realidade espiritual, em profundidade do conhecimento de Deus, você sim pode buscar, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é atual. E falar noutras línguas também é um ato atual e evidencia o batismo com o Espírito Santo. Também precisamos distinguir o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo do dom de variedades de línguas. Porque aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo e fala em outras línguas, ali confirma e evidencia que o batismo aconteceu. Mas isso não é consequência ou está atrelado a falar na variedade de línguas ou receber o dom. A gente vai acompanhar o texto bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 30. 1 Coríntios 12 e o 30. O texto bíblico diz assim: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Então observe que o batismo com o Espírito Santo, aquele que recebe, ele fala noutras línguas, evidenciando aquele batismo. Mas o dom de variedades de línguas é uma ocasião distinta, é um momento diferente. E nem todos, como o texto aponta aqui, recebem esse dom. Porque esse dom, como bem sabemos, ele é administrado e entregue pelo Espírito Santo para uma finalidade. Como vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 11. Porque, assim como o corpo... 1 Coríntios 12 e 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é a ação do Espírito Santo dentro do seu querer e entregar a quem ele quer o dom
de variedade de línguas para a edificação própria do indivíduo ou da igreja. Então se distingue o dom de falar em línguas como evidência do Espírito e o dom de variedades de línguas. O nosso segundo objetivo da lição traz a seguinte apontamento: destacar os benefícios advindos do falar em línguas estranhas. Então, o falar em línguas estranhas também tem um benefício. E esse benefício, primeiramente, ele é pessoal, ele é particular. Como a gente observa lá em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aquele que fala em línguas desconhecidas ou línguas estranhas edifica a si mesmo. É um dom devocional, que acontece uma interação entre o indivíduo e Deus em um momento de oração, em um momento de oração, em um momento de busca, em um momento de glorificação a Deus. Então, o dom de línguas ou variedade de línguas tem esse primeiro objetivo, o de trazer um dom devocional que é usado na vida do crente por meio da oração, do louvor e da adoração a Deus. A gente vai acompanhar o texto bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 4, e também 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14 e versículo 12, que diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala em mistério. Então é um falar particularmente e diretamente a Deus de maneira sobrenatural ou espiritual. É um dialeto sobrenatural concedido pelo Espírito Santo. E aquele que fala, por vezes, não consegue compreender o que se está falando diretamente com Deus. Observemos também o texto bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Então Paulo, ele traz uma consideração e enfatiza ao falar em línguas, dizendo que ele dá graças a Deus porque fala em línguas, porque isso lhe ajuda em sua edificação pessoal no momento de adoração, de busca e louvor ao nome de Deus. Mas o terceiro tópico da nossa lição, o terceiro objetivo, diz que identificar a bênção coletiva do falar em línguas. Então, o falar em línguas traz bênçãos individuais, no que diz respeito à adoração, à comunhão, à busca e louvor ao nome de Deus, de maneira particular, mas quando o dom de variedade de línguas, ou dom de línguas, ele é acompanhado de o dom de interpretação, ali se há um benefício mútuo para toda a igreja ou congregação. Veja, novamente, o versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Diz: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o dom de falar em línguas, acompanhado do dom de interpretação de línguas, ali é uma edificação para toda a igreja. E aquele que fala em línguas deve buscar também a interpretação, para que toda a igreja seja edificada por aquela inspiração ou expressão vocal. Caso contrário, o dom de línguas estará limitado ao indivíduo que fala e edificando a si mesmo. Observe que a nossa lição diz: o dom de falar em línguas não pode superar a bênção do exercício desse dom na vida coletiva da igreja. O dom de falar em línguas pessoalmente é uma bênção, traz um momento de comunhão e adoração a Deus, mas isso não deve superar a bênção do exercício desse dom na vida coletiva da igreja. É necessário a busca pela interpretação daquilo que esteja sendo falado de maneira misteriosa para com Deus. A nossa lição também destaca, em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação da igreja, temos três grupos caracterizados nas Escrituras. O primeiro grupo são as línguas que não precisam de interpretação, pois o ouvinte as entende perfeitamente em sua própria língua. Então, dentro do grupo do falar em línguas, em relação à edificação da igreja, temos aquelas línguas faladas que está no conhecimento daquele que escuta. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 8, vemos esse momento. Atos, capítulo 2, e o versículo 8. O texto bíblico diz: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua,
em que somos nascidos. Então, o dom ali naquele momento derramado sobre aqueles que estavam esperando a promessa, e eles falam em outras línguas, e os ouvintes conseguiram entender aquilo que estava sendo falado. E aquele falar era de engrandecimento ao nome de Deus de maneira pública. A segunda característica dentro do dom de variedade de línguas são as línguas que não têm interpretação, pois este o cristão fala em mistério para com Deus. Ou seja, seria um momento individual e particular do cristão, no momento em que fala em línguas e adora a Deus em mistério. Nem o ouvinte consegue entender o que está sendo falado, nem o próprio falante, ou aquele que fala, consegue entender aquilo que está sendo falado. E o terceiro é as línguas que têm interpretação, visto que a orientação de Paulo é para que oremos pedindo a Deus que nos conceda o dom de interpretar o que elas querem dizer. Então, a terceira característica dentro da variedade dos dons de falar em línguas seria aquele grupo em que as profecias elas acontecem para a edificação da igreja, de maneira coletiva, trazendo palavras de conforto, palavras de força, palavras provindas de Deus pela expressão vocal. Então, precisamos compreender isso. Línguas que os ouvintes compreendem o que está sendo falado, línguas em que o ouvinte e o falante não compreendem o que está sendo falado, pois é um mistério diretamente para com Deus, e línguas que são faladas, mas interpretadas, e traz uma edificação geral para a igreja. Então, essa foi a nossa lição de hoje, tratando sobre o dom de variedades de línguas. Então, você pré-adolescente, como o texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, traz a seguinte expressão para que a gente possa finalizar a nossa aula e assim concluí-la. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o texto bíblico fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, fica esta orientação para cada um de nós que devemos buscar com zelo os melhores dons. E o dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas, deve ser buscado por você com zelo. E o Espírito Santo, dentro da sua vontade, do seu desígnio, pode lhe conceder essa tão grande bênção para edificação pessoal e edificação da igreja. E que Deus te abençoe. Até o próximo domingo.